Fala rapaziada, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Scopia Palestra. E hoje nós vamos falar de dois jogadores que o Palmeiras está interessado, né? Na verdade, um é plano B, né? Então, o primeiro é o Claudinho, que o Palmeiras, segundo as informações, quer trazer junto com o Andreas Pereira, né? Claudinho e Andreas Pereira. E a gente tem o plano B para caso não consiga trazer o Andreas Pereira. E agora já tem informação que se não chegar o Claudinho, vai ser ele. Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro. Claudinho é o meia do Zenit, Matheus Pereira, meia do Cruzeiro, tá? Então vamos lá. Eu trouxe alguns números pra gente debater, né? Alguns números da temporada 2024 de ambos os jogadores. Eu não gosto, eu não acho que o futebol ele seja somente números, tá? Eu acho que o futebol, o jogador ele também tem participação em gols, o jogador ele também tem o fato dele ser lúdico também. Então, o futebol ele tem muito, obviamente, da magia, tem muito da participação do jogador, da movimentação dele em campo, não são só números, mas eu trouxe alguns números pra gente ver o potencial desses jogadores, tá? Então vamos lá. Claudinho na temporada 2024, meia do Zenit. 42 jogos, 5 gols, 9 assistências, 88 passes decisivos, 19 grandes chances criadas, 248 duelos ganhos. Matheus Pereira na temporada 2024, 59 jogos, 11 gols, 15 assistências, 137 passes decisivos, 14 grandes chances criadas e 317 duelos ganhos. 317. Muita coisa. Mas vamos lá. Primeiro, qual jogador, se eu tivesse o dinheiro em mãos e falasse assim, ó, você só pode trazer um desses dois, qual você traria? Cara, é uma pergunta difícil, porque assim, eu acho que o Palmeiras ele precisa de um meia cerebral, tá? Então vamos aos comparativos de modelo de jogo. O Matheus Pereira é um cara que já jogou de meia central, ele é um meia armador no caso, mas ele também já jogou de segundo volante, primeiro volante, ele já jogou de meia aberto. O Claudinho, ele já jogou de meia central e também joga de meio aberto. Inclusive ele como meia central, ainda assim ele cai muito pela esquerda. Então um cara que ele é muito fácil de criar uma conexão com o ponta esquerda do time, seja ele qual for, tá? Então vamos lá. Eu acho que eu tenho saudade, tá? Não que eu tenho saudade, mas eu acho que o Palmeiras ele precisava de um meia cerebral de fato. O Matheus Pereira, ele traria esse estilo de jogo que o Palmeiras precisaria, porque assim, o Rafael Veiga, ele é bom jogador, mas assim, já não rende mais. O Maurício, ele tem um estilo de jogo parecido até com o do Veiga, porque ele é um cara que ele não é necessariamente um armador, tá? Um cara cerebral. Ele é um cara mais um cara mais de frente, ele é um meio atacante, né, digamos assim. É o cara que vai chegar de trás para finalizar, ele é um cara que ele é mais combativo, tá? Então, o Matheus Pereira é um cara cerebral, um cara que, pô, deixaria qualquer um na cara do gol, e ele faz isso com extremo refino, extrema elegância, mas não só pela elegância, mas porque ele realmente é muito efetivo no que ele faz, tá? É um cara que quando precisa usar do drible, ele tem, o passe longo ele tem, o passe curto ele tem, tá? O posicionamento ele tem, o pensar o jogo ele tem, é um cara que eu acho que ele dominaria com muita facilidade esse meio campo. Então eu particularmente gosto um pouquinho mais do Matheus Pereira. Mas pensando no treinador que o Palmeiras tem, no estilo de jogo que o Palmeiras tem, o Palmeiras ele é um time muito mais combativo, tá? Então, talvez para o Palmeiras o melhor fosse o Claudinho, tá? Por mais que os números do Matheus Pereira sejam melhores e por mais que eu prefiro o Matheus Pereira e acho que o Palmeiras ele precisa de um meia cerebral, eu acho que se fosse para contratar um, talvez o melhor fosse o Claudinho pelo estilo de jogo que ele traz, que favoreceria mais o que o Abel Ferreira gosta, né? Então, o Claudinho é um cara de meia que cai muito pela ponta esquerda, então o Abel, eu sinto que ele gosta disso, né? Tanto que não na mesma proporção, mas ele faz isso com o Rômulo. O Rômulo é um cara que ele não é ponta, tá? O Rômulo, na verdade, ele é escalado como ponta, o que eu acho muito errado. Mas o fato do Claudinho cair muito pela esquerda
ou da esquerda algumas vezes para o meio, eu acho que é um estilo de jogo que o Palmeiras ele seria mais beneficiado, digamos assim. Por mais que eu goste do Matheus Pereira. Fora que o Claudinho, ele é um jogador que ele é mais combativo também, tá? Então o Claudinho é um cara de mais pegada também. Eu acho que para o estilo de jogo, talvez o Claudinho fosse melhor. Mas um cara que eu gostaria muito de ver seria o Matheus Pereira. É difícil de responder porque, assim, o melhor talvez não seja o que eu gostaria que fosse, tá? Eu acho o Matheus Pereira mais jogador, tá? Eu acho o Matheus Pereira mais jogador. Mas pro jogo que o Palmeiras gosta, eu acho que é Claudinho. Mas eu acho que qualquer um dos dois seriam muito bem-vindos, tá? Eu acho que eles, se viessem, teriam que ser obrigatoriamente, teriam que ser escalados na posição correta, tá? Na posição correta. Mas é uma pergunta bem difícil. E falando sobre, né, o caso ali de Andréas Pereira, eu sinto que o Palmeiras, às vezes, ele tá um pouco perdido no mercado, né? Porque é o seguinte, se você tem Andréas Pereira como plano A, o Andréas Pereira é segundo volante. Em 2023, ele já havia jogado como um meia central, tá? Mas ele é segundo volante. Só que o seu plano B é o Matheus Pereira. Aí eu fico com uma dúvida. Seria o Andréas Pereira viria para jogar como um meia armador ou o Matheus Pereira como plano B viria para jogar como segundo volante? Essa é a minha dúvida. O Matheus Pereira ele já jogou, tá, como segundo volante, mas pelo fato de ser um meia muito refinado, realmente a melhor posição dele tem que ser tem que ser como um armador mesmo, tá? Mas vocês viram aqui que o Matheus Pereira, embora ele tem alguns jogos a mais, tá, do que o Claudinho, consequentemente mais gols e mais assistências. Só que eu acho que um número que é muito relevante para mim é os passes decisivos do cara. O Matheus Pereira ele tem 137 passes decisivos contra 88 do Claudinho. Você vê que o Claudinho, por mais que eu continuo falando, Claudinho, por mais que ele seja um jogador que, pro estilo de jogo do Abel, que ele gosta, caberia melhor, né? Por causa que é um cara mais combativo. Mas um meia cerebral como o Matheus Pereira num time... hoje o Cruzeiro melhorou, obviamente, mas no ano passado era um time muito abaixo do que é hoje, tá? E o Matheus Pereira, mesmo com jogadores muito abaixo do nível dele, é um cara que conseguia se sobressair muito bem, é um cara que deixava muitas vezes os jogadores, os atacantes, né, na cara do gol. Então é muita chance criada. Como eu falei, se eu tivesse dinheiro e contratasse cara, seria o Matheus Pereira, mas se eu pensasse no Palmeiras, talvez seria o Claudinho. Para mim não é uma pergunta fácil de responder, tá? É uma pergunta difícil, mas tô deixando aqui minha opinião e eu quero saber o que você acha, tá? O seu espaço está aqui nos comentários, tá? Se você ficou até aqui, curte, compartilha com os amigos, com a família e valeu, rapaziada! Fui.